Hey, fala galera, eu sou o Dredd, criador da Academia do Estoicismo e do método Treinamento Estoico. E no vídeo de hoje você vai aprender a como viver o verdadeiro sucesso na vida e não mascarar uma vida medíocre com resultado acima da média. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é o seguinte. Eu sou professor de educação física há mais de 15 anos e ao longo dessa minha jornada, dessa minha trajetória como professor de educação física, tiveram várias indagações, vários questionamentos que ninguém soube me responder, né? Sobre por que o nosso corpo é do jeito que é, o que a gente nasceu para fazer de movimento. E eu comecei a ter essa curiosidade, ninguém conseguia me responder, e ao mesmo tempo eu não me encaixava, porque as pessoas me achavam meio esquisito por fazer essas perguntas. E eu sempre tive essa ideia, esse incômodo de que tinha coisas muito valiosas que as pessoas que vieram antes de nós sabiam, viveram, e que foi perdido pela sociedade moderna. E é exatamente isso que eu quero compartilhar hoje com você aqui. Eu criei o treinamento estoico, que é um método de aplicação prática do estoicismo na vida real, para você parar de mascarar uma vida medíocre com resultados acima da média. Então, esse é o maior paradoxo que eu vejo empresários, líderes e autônomos vivendo hoje. Tem resultados acima da média, resultados financeiros, status, poder, mas vivem uma vida medíocre. A qualidade de vida e a vida é ruim. E eu quero começar da onde vem essa história. Eu fui professor de educação física, minha primeira atuação foi como professor de educação física, e aí eu conheci o CrossFit, fui eleito em 2018 o terceiro melhor head coach do Brasil, abri minha própria academia de CrossFit junto com outros sócios, e eu tinha várias questões de crenças limitantes vindo da infância, dos meus primeiros empregos, que quando eu abri a academia e me tornei empreendedor, eu não entendia nada de negócios, eu não entendia nada de gestão de pessoas, e começou a aflorar um lado ruim de mim, pelo fato de eu não ter conhecimento técnico sobre negócios, de eu não entender sobre gestão de pessoas, e todas as pessoas que tentavam me dar uma sugestão, uma dica, um conselho, eu entendia aquilo como dúvida da minha capacidade, e eu era agressivo. Então, o ambiente começou a ficar muito ruim, né? E um dos meus sócios, um dos meus primeiros e grandes mentores, que é o PA, o Paulo Varenga, ele falou: Dredd, é melhor você fazer um curso, cara. Minha empresa tem um curso que chama Líder do Futuro e eu acho que você precisa ir lá fazer. E fazia só alguns meses que a academia estava aberta, mas eu entendi que eu precisava, porque sócios já tinham saído, professores tinham saído, alunos tinham saído, e eu precisava fazer alguma coisa, né? Quando eu cheguei lá, tinha um envelope na cama no hotel, antes do curso, que estava com o meu nome, aí eu abri e estava escrito: o que as pessoas ganham sendo lideradas por você? Aquilo me soou como se eu tivesse levado um soco no estômago, sabe? Porque isso nunca tinha passado pela minha cabeça. Para mim, eu mandava, as pessoas obedeciam, eu não sabia que alguém tinha que ganhar alguma coisa. Mas ali eu descobri duas coisas que iam mudar a minha trajetória. Primeiro, que liderança é tudo sobre servir, né? E a segunda coisa é que eu precisava me conhecer e melhorar, porque tudo se trata de auto-melhora, porque o que a gente faz é uma expressão de quem a gente é, e se a gente não se melhorar, a gente vai entregar o que tem de pior na gente para o mundo. E eu comecei esse trabalho de autoconhecimento, então eu fiz várias formações em relação a desenvolvimento pessoal para me melhorar e me conhecer como pessoa. Então, fiz pós-graduação em neurociência do comportamento, estudei, me especializei em inteligência emocional, fiz programação neurolinguística, fiz terapia cognitivo-comportamental. E quanto mais eu fui estudando, eu sou um cara dos princípios, né? Quanto mais eu fui chegando na base, e aí você lê um livro, aquele livro te dá referências de onde aquela pessoa pegou as informações, e você vai cavando, vai cavando, vai cavando, e eu cheguei na filosofia grega, que é o berço de grande parte das coisas que a gente entende hoje, e em especial da filosofia estoica, do estoicismo, né? O estoicismo é uma filosofia de mais de 2.500 anos, e tem esse nome porque os mestres do estoicismo, os filósofos estoicos, eles se encontravam num lugar chamado Estoa, que é como se fosse um pórtico, uma galeria,
onde eles se encontravam para falar sobre questões da vida, né? Então, por isso que chama estoicismo. E o estoicismo, o caráter principal é: você nasceu para ser a sua melhor versão todos os dias. A forma de atingir isso é construindo virtudes e princípios. Quando você vive diariamente para construir virtudes, combater vícios de comportamento, você vive de acordo com a natureza e você experimenta um bom fluxo de vida, né? É basicamente isso. E para eu conseguir fazer isso, eu preciso treinar as minhas emoções, treinar os meus comportamentos e treinar a minha forma de enxergar e ver o mundo. Como eu sou professor de educação física e a palavra treinar é algo muito presente, marcante na minha vida, logo eu vi que deu um match aí. O treinar se tornou a palavra central na minha vida, não só no aspecto físico, mas também no aspecto emocional e comportamental, através do estoicismo, né? E aí, a minha academia começou a deslanchar, eu comecei a deslanchar como líder, e aí a gente enfrentou a pandemia, que foi difícil para todo mundo. Eu comecei a atender de forma online os meus alunos, foi um baita desafio, fora o aspecto pessoal, que muita gente teve dificuldade. No aspecto profissional, eu cresci e aprendi muito na pandemia, formas de atender os meus alunos, inclusive a forma que eu atendo hoje nasceu na pandemia, né? E eu vou falar disso mais para frente. E aí, voltamos da pandemia, estavam atendendo, e aí um dia eu estava dando aula, 6 horas da manhã, no feriado, eu nunca vou esquecer esse dia, alguém bate na porta, era uma senhora, e a senhora fala: você que é o responsável aqui? Geralmente essa pergunta nunca está atrelada a uma coisa boa, né? Eu falei: sou. Ela falou: então, eu sou uma oficial de justiça, esse estabelecimento está embargado, tem uma briga judicial de família e eu preciso fechar ele aqui, vocês estão saindo daqui agora. Tinha uns 40 alunos na minha aula, eu olhei para trás da moça, da senhora, tinha uma fila de caminhão já para colocar as nossas coisas e levar embora. E aí eu comecei a ligar para sócios, para advogados, e foi uma loucura. Encurtando um pouco essa história, que eu posso contar ela de forma mais detalhada em algum momento, se vocês quiserem. Eu tive 5 horas para esvaziar a minha academia, a gente levou para um galpão de uma das sócias, ter reunião com os advogados para entender o que a gente podia fazer ou não, reunião com sócios para entender quais as estratégias a gente vai usar, reunião com os treinadores para explicar como que a gente ia continuar atendendo os nossos alunos, e por último, reunião com os alunos para explicar como é que ia ser daí para frente. Bom, eu defini que eu tinha uma semana para resolver esse problema, né? Imagina você no meu lugar. Eu não podia levar os alunos já, tipo, no outro dia para uma outra academia, porque se não desse certo, o meu maior ativo era os alunos. Eu podia perder muitos alunos nessa troca de academia. Ao mesmo tempo, eu não podia demorar muito para tomar essa decisão, por quê? Ninguém vai pagar uma academia para treinar na praça, né? Então, eu entendo que os alunos eles iam tolerar isso por algum tempo, mas não por muito tempo. E aí eu me dei uma semana. E nessa uma semana, fazendo ligações, conversas de negócio, reuniões, e quando deu exatamente 7 dias, os alunos já estavam treinando na nova academia, que era bem próximo da nossa academia antiga. A gente tinha feito uma junção, uma nova sociedade, e os alunos estavam treinando na nova academia em 7 dias. Eu tenho e tive vários alunos que são grandes empresários, grandes referências de empreendedorismo no Brasil, e vários deles vieram me falar: Dredd, eu nunca vi alguém resolver um problema desse tão rápido. E eu quero compartilhar uma coisa com vocês aqui. Sabe o que aconteceu? Eu senti que eu era maior que aquele desafio. Que aquele desafio não era o suficiente para me parar. Sabe quando você consegue pensar com clareza em meio ao caos? E você consegue tomar as melhores decisões, mexer as melhores peças e acertar em quase todas as suas decisões? Pois é, foi isso que aconteceu comigo. Mas eu percebi que eu tinha vivido minha vida inteira para resolver aquela situação. E quando aquilo tudo passou, eu falei: cara, tem coisa aqui. Eu estava preparado para isso. Eu passei a minha vida inteira, resolvi um problema que talvez tenha sido o maior problema profissional que eu já enfrentei, e eu estava preparado para isso. Como é que isso aconteceu? E eu comecei a buscar na minha cabeça o que tinha acontecido. E eu entendi que, desde os meus 6 anos, como atleta de alto rendimento, de futebol e outros esportes, eu construí uma mentalidade, uma forma de ver a vida diferente, que me ajuda a ser mais resiliente e conseguir pensar com clareza em meio ao caos.
Mas quando o estoicismo entrou na minha vida, que mudou a minha forma de enxergar o mundo, que mudou a minha forma de ser, que mudou a minha forma de me relacionar com as pessoas e lidar com as coisas e com a vida, ali eu tinha criado um sistema, um passo a passo, um código de conduta de como viver para conseguir lidar com questões como essa sem sofrer, sem efeitos colaterais negativos. E é exatamente isso que eu quero compartilhar aqui com vocês nesse vídeo. Hoje eu entendi que o verdadeiro sucesso, ele é um sucesso pleno em todos os aspectos da vida. Não tem a ver com resultado. Você pode muito bem ser um medíocre com resultado. E eu entendi uma forma de viver para construir esse verdadeiro sucesso. E é isso que eu quero compartilhar com você. O primeiro ponto aqui é o seguinte. Deixa eu passar aqui. Qual que é o problema que a gente vive? Hoje, a gente vive uma nova epidemia. Olha essas notícias aqui, ó. Burnout, o Brasil é o segundo país com mais casos diagnosticados no mundo. Uma nova pesquisa apresenta no Congresso Internacional sobre Obesidade que 48% dos brasileiros será obeso até 2044. A Organização Mundial da Saúde divulgou um estudo que coloca o Brasil no ranking mundial de ansiedade. 72% dos brasileiros são estressados no trabalho. A autoestima dos brasileiros caiu em 2021, considerando todas as faixas etárias. E aí, ao longo desses 15 anos, eu ajudo as pessoas a mudarem o corpo, a mente e o espírito, através do estoicismo aplicado e o exercício físico. E eu fui vendo que a maioria das pessoas que pediam a minha ajuda, que pedem a minha ajuda, vem com alguma dessas questões aqui: burnout, ansiedade, depressão, estresse crônico, obesidade ou sobrepeso, sedentarismo. Talvez você esteja em uma dessas situações ou já passou por elas. E o que eu entendi é que esses não são os problemas de fato. Esses são só sintomas de algo mais profundo, de algo maior. E é por isso que a maioria das pessoas não conseguem sair desses quadros. Se você está vivendo alguma dessas coisas, deixa nos comentários aqui o que está acontecendo. E eu entendi que isso são sintomas. Ansiedade, gente, não é o problema. Ansiedade é um sintoma de algo mais profundo. E sintoma do quê? Antes da gente falar sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta. O que é sucesso para você? Você sabe que a maioria das pessoas vive pautada em construir o sucesso. Você precisa vencer na vida. Você precisa ser uma pessoa bem-sucedida. Talvez você busque isso hoje. Se você não busca, pelo menos alguma vez você já ouviu que você deveria buscar. Mas como é que a gente vai buscar uma coisa que a gente não sabe direito o que é? E eu te pergunto agora, o que é sucesso para você? Mais do que isso, além de você descrever o que é sucesso, algumas pessoas, geralmente, a grande maioria descreve como atingir um objetivo, ou viver bem com a minha família, ou ser bem-sucedido, ou ter resultado com o que eu faço profissionalmente, ou alguma coisa do tipo. Talvez você tenha respondido isso. A segunda pergunta é a seguinte: o sucesso é individual ou coletivo? Como assim? O sucesso, ele é algo individual, ou seja, cada um tem a sua versão de sucesso, ou o sucesso é a mesma coisa para todo mundo? Eu vou dar um tempo para você responder. Mas, se você for como 99,99,9999% das pessoas, você vai responder, não, Brad. O sucesso ele é individual, cada um tem o seu. E eu vou te dizer uma coisa, isso é mentira, isso não é verdade. Isso faz parte de uma narrativa que fizeram você acreditar. Eu vou te dar um exemplo. Pensa aí, ó, no que você definiu aqui, na primeira, o que é sucesso para você. Vamos supor que você tenha dito que ser milionário é o que é sucesso para você. Bom, para mim sucesso é ser milionário, beleza? Beleza. Agora, a pergunta que eu te faço é, por que você quer ser milionário? O que você quer sentir e como você quer viver? Essa resposta vai girar em torno de você querer ter paz de espírito, felicidade ou propósito. Por exemplo, você acredita que o sucesso é ser milionário porque você pensa que se você tiver algum problema, você tem dinheiro para resolver. Então, na verdade, você está querendo paz, tranquilidade, segurança.
Entende? Você acredita que se alguém da sua família fica doente, você tem dinheiro para ajudar. Ou você pode comprar a casa para sua mãe. Felicidade. Ou você pode criar uma ONG. Propósito, significado. Percebe que o que você entende como sucesso, na verdade, é só um veículo para chegar no verdadeiro sucesso, que é paz de espírito, felicidade e significado. Então, é o mesmo sucesso para todo mundo. Todo mundo deseja viver em paz de espírito. Todo mundo deseja felicidade. Todo mundo deseja significado, propósito na vida. Qual que é o problema? O problema é que a vida moderna, sociedade moderna, fez você acreditar que sucesso é o veículo, não o destino. Ou seja, você passou a acreditar que o sucesso não é paz de espírito, felicidade e significado, é ser milionário. E aí o que que acontece? Eu já ajudei e ajudo mais de 50 mil empresários, líderes e autônomos. E as pessoas que chegam nesse resultado que elas buscam, quando chegam, elas falam assim, Dredd, eu achei que eu ia viver alguma coisa, experimentar e sentir uma coisa que eu não estou sentindo. E é isso que é ser medíocre com resultado. Olha essa pesquisa que eu fiz aqui, ó. Eu fiz algumas semanas atrás no LinkedIn e eu fiz uma pergunta bem direta que eu faço para você agora. O verdadeiro sucesso vai além de resultados financeiros de status, crescimento profissional e poder. Todas essas coisas, sem saúde física e mental, e performance física e mental, e satisfação pessoal e bons relacionamentos, não te farão viver o verdadeiro sucesso. Pergunta: você se sente plenamente bem-sucedido em todas as áreas da sua vida? Saúde, família e trabalho? A resposta massiva, 76%, diz que não. E você? Se sente plenamente bem-sucedido? A grande maioria das pessoas responde que não. E eu vou te explicar o porquê. Isso não é culpa sua. Você vive como um zumbi. E eu não estou te ofendendo, eu não estou dizendo que isso é culpa sua, mas agora você vai ter conhecimento suficiente para não viver mais assim. A fábrica de zumbis cria uma narrativa que te faz viver uma vida aquém do que você poderia. Então, o que é a fábrica de zumbis? É o lado obscuro das indústrias alimentícia, farmacêutica, do entretenimento e da educação. Eu falo lado obscuro, eu gosto de frisar isso, porque eu não acredito que todo mundo queira isso. Mas eu acredito que a partir do momento que a gente sabe que o nosso produto faz mal para alguém, ou a gente vende para quem não precisa, ou a gente vende para quem está viciado em alguma coisa, de alguma forma, no que a gente faz, e a gente continua vendendo, a gente quer o mal da humanidade, do mundo. Eu não acredito nisso. Eu só vendo meu produto, meu serviço, para quem eu sei que vai ter benefícios com ele. Se a pessoa não vai ter, eu não vou vender. A fábrica de zumbis, que é o lado obscuro dessas indústrias, cria uma narrativa para você se tornar alienado e ter aqueles sintomas que eu falei. Então, aqui está a arquitetura do fracasso. A arquitetura do fracasso funciona assim. O lado obscuro das indústrias alimentícia, farmacêutica, do entretenimento e da educação cria uma narrativa, conta uma história através do ambiente, através do todo, desde que você nasceu e desde que os seus pais nasceram, os pais dos seus pais, através dos vícios cardeais, que é a ignorância, a injustiça, o medo e o descontrole. Então, a indústria, o lado obscuro da indústria, das indústrias, que é a fábrica de zumbis, manipula você através da ignorância, da injustiça, do medo e do descontrole físico e mental. E esse descontrole e essa manipulação que gera os sintomas. Pensa numa pessoa obesa. O problema dela não é ela estar gorda em si. O problema dela é ela enxerga a vida de uma forma, ela passou por situações que fizeram ela ter aquele tipo de comportamento. Pensa numa pessoa ansiosa. Por que ela é ansiosa? Porque ela quer controlar coisas que não estão no controle dela, de uma forma geral. Pensa numa pessoa estressada, com estresse crônico no modo de sobrevivência. Por que isso acontece? Entende? Então existe uma narrativa de que você tem que perseguir coisas, viver de uma certa forma, se preocupar com determinadas coisas, que faz você ter esses sintomas. E nesse jogo é impossível você ganhar. Você não tem como ganhar nesse jogo. Porque é o jogo da fábrica de zumbis.
E estar nessa situação, vivendo com esses sintomas, faz você se tornar mais fraco, doente, triste e burro, muito mais fácil de ser manipulado. Ninguém quer você crítico, com energia, com saúde, com condicionamento físico. É muito mais fácil você manipular, muito mais difícil você manipular uma pessoa assim, entende? E aí, como é que a gente sai disso? Construindo o verdadeiro sucesso. E eu chamo quem está vivendo para construir o verdadeiro sucesso de atleta estoico, que é alguém que treina para viver bem e encara a vida como treino. O atleta estoico, ele está vivendo em direção a duas coisas. A primeira palavra em grego é areté. Areté significa algo como excelência como ser humano. E a segunda palavra é eudaimonia. Ou seja, daimon é divino, é quando eu estou aflorando o que tem de divino, de belo dentro de mim. Então, quando eu estou vivendo em direção à excelência, e quando eu estou aflorando o que tem de belo dentro de mim, eu vivo de acordo com a natureza do mundo. Eu estou sincronizado com o mundo. E quando eu estou vivendo assim, eu experimento paz de espírito, felicidade e propósito, independente do que está acontecendo fora. E como é que eu chego a viver assim? Através das virtudes cardeais: sabedoria, coragem, justiça e temperança. Então, o estoicismo e a minha forma de aplicar o estoicismo na minha vida e na vida dos meus alunos é dessa forma. Para eu viver o verdadeiro sucesso, que é em busca da excelência como ser humano e aflorando o que tem de belo dentro de mim, assim eu vivo de acordo com a natureza e experimento paz de espírito, que é eu conseguir ter paz, ter tranquilidade, independente do que está acontecendo fora. Felicidade é viver um bom fluxo de vida, independente do que você esteja passando. E propósito é ver um motivo para eu viver e fazer aquilo que eu faço. Para eu viver assim, eu preciso construir diariamente virtudes, que é a sabedoria, a coragem, justiça e temperança, e combater os vícios de comportamento, que são a injustiça, o descontrole, o medo e a ignorância. E qual é a forma que a gente consegue construir essas virtudes? Ao longo desses 15 anos, como treinador e como especialista em estoicismo aplicado à vida e os negócios, eu construí um método que me fez passar por aquela dificuldade no meu negócio, chamado treinamento estoico, que é uma metodologia de como aplicar o estoicismo de forma prática para transformar a sua vida e que você viva o verdadeiro sucesso. E são 5 pilares para a gente desenvolver isso aqui. Ó. Lembra, quando eu estou construindo as virtudes, que são a bússola para eu viver o verdadeiro sucesso, eu estou no caminho certo. Aqui são 4 pilares, né? As virtudes cardeais. Quando a gente pensa em sabedoria, que é a virtude, são as virtudes mais elevadas, para a sabedoria eu preciso ter uma capacidade de fazer bons julgamentos e boas escolhas. É quando eu estou vivendo o florescimento como ser humano. Estou experimentando um bom fluxo de vida. Então, sabedoria é viver de acordo com a natureza, entender como o mundo funciona, como as outras pessoas funcionam, como eu funciono, e tomar boas decisões a partir disso. Isso é uma pessoa sábia. Segunda virtude elevada é a justiça. O que é ser justo? São ações adequadas buscando o bem comum. Ou seja, toda ação que eu tenho, eu estou pensando no que é bom para mim, para o outro e para o mundo. E é a sensação do aumento do ciclo de pertencimento. Ou seja, quando eu sou uma pessoa justa de verdade, eu não me importo só comigo, ou com a minha família, ou com o meu bairro, ou com o meu país. Eu entendo que eu sou um cidadão do mundo, da natureza, e toda a humanidade faz parte da minha família. Não estou dizendo que é fácil viver assim, estou dizendo que é a nossa busca, ok? Essas são as virtudes mais elevadas. Agora, imagina uma escada com 4 degraus. Os 2 degraus de cima são esses, né? Sabedoria e a justiça. E os 2 degraus de baixo são o que criam a fundação para a gente subir para o próximo nível, que é a coragem e a temperança. Aqui é onde a maioria dos aspirantes a estoicos, assim como eu, talvez você que esteja interessado nisso aqui, temos que passar 90% do nosso tempo.
Porque a gente tem que construir uma coisa chamada autodomínio. Quando eu tenho temperança e coragem, eu desenvolvo o autodomínio. Quando eu tenho domínio sobre mim mesmo, eu tenho o necessário para me tornar uma pessoa mais sábia e mais justa. Agora, eu não consigo ser justo e sábio sem ter coragem ou temperança. E o que é temperança? É a capacidade de dizer não para falsas impressões. Várias vezes você se irrita quando alguém fala alguma coisa porque você achou que a pessoa estava falando tal coisa. Isso é dizer sim para uma falsa impressão, uma ilusão que você foi enganado. E outra coisa da temperança é prosoche. É como se fosse um mindfulness, um estado de presença, mas é mais que isso. É uma tensão na alma, onde a gente quer se perguntar o tempo inteiro. Isso que eu estou prestes a fazer. Me aproxima ou me afasta de quem eu quero ser. E coragem, basicamente, é eu me treinar para aceitar e resistir. Aceitar aquilo que não está no meu controle e resistir àquilo que a vida me apresenta. Então, essa é a bússola para a gente viver o verdadeiro sucesso. E a forma que eu criei da gente viver o verdadeiro sucesso são os 5 pilares do treinamento estoico. O treinamento estoico é uma forma sistematizada que eu aplico na minha vida há mais de 10 anos. Aplico na vida dos meus clientes mais próximos, que tiveram vários resultados em relação a viver o verdadeiro sucesso, que é experimentar paz de espírito, felicidade e propósito. E você pode ter resultado financeiro, status e tudo mais. Só não pode achar que isso é o verdadeiro sucesso, porque senão vai acontecer com você com o que já aconteceu com várias pessoas que falaram, primeiro as que não chegam lá, que é a maioria, e as que chegam se frustram porque não vivem a vida que deveriam viver. E quem eu ajudo é justamente essa pessoa. Se você é empresário, autônomo ou líder e acredita que o que eu estou falando é besteira, pode sair desse vídeo, eu não tenho como te ajudar. Agora, se você é empresário, líder ou autônomo e acredita que está experimentando o sucesso em todas as áreas da sua vida, ou você é um ignorante em relação a entender os problemas que você tem, ou você realmente não precisa da minha ajuda. Você também pode sair daqui. Agora, se você é um empresário, líder ou autônomo, que está frustrado de algum nível por não estar vivendo o sucesso pleno nas 3 áreas, saúde, família e trabalho, é você que eu posso ajudar. E o treinamento estoico também. Eu vou passar aqui brevemente nos pilares, não dá para a gente afundar aqui, senão esse vídeo ficaria muito longo. Eu posso gravar vídeo sobre ele, se você quiser, você pode deixar nos comentários. Rotina matinal estoica. O imperador Marco Aurélio vai dizer assim, ó, comece amanhã dizendo a ti mesmo, hoje eu encontrarei com um homem intrometido, um ingrato, um arrogante, um enganador, um invejoso, um antissocial. Todas essas coisas acontecem a eles por causa da sua ignorância do que é bom e do que é mal. Aqui ele está dizendo, você vai encontrar gente de todo tipo, você já sabe que você vai encontrar, e você precisa se preparar para não esquecer disso e lidar bem com essas situações. Então, se você não tem uma rotina matinal, que é um momento, o primeiro encontro do dia com você, para fazer coisas que vão fazer você enfrentar melhor o seu dia, é péssimo, porque além de você não se colocar como prioridade e mandar mensagem para você mesmo que você é menos importante que o resto do mundo, você vai chegar para o dia pior, estressado, cansado, ansioso, e o resultado do seu dia vai ser ruim. Então, construir uma rotina matinal é fundamental, é o primeiro pilar do treinamento estoico. O segundo pilar é o treinamento funcional de alta intensidade. Sêneca vai dizer aqui, ó, existem exercícios curtos e simples que cansam o corpo rapidamente e, portanto, economizam o nosso tempo. O tempo é algo sobre o qual devemos manter uma conta estrita. Esses exercícios são corridas, levantar pesos e pulos, mas o que você fizer, volte rapidamente do corpo para a mente. O que ele está dizendo aqui? Primeiro, se você gasta 3, 4 horas na academia, você não entendeu ainda que o seu maior trabalho é trabalhar em você em todos os aspectos. Trabalhar na sua alma também, não só no seu físico. E se você não treina, também não é uma desculpa porque você não tem tempo, porque dá para treinar em pouco tempo. Inclusive é o que eu faço com os meus alunos no meu método. Treinos de alta intensidade que são eficientes em pouco tempo, mas o que você fizer, volte rápido para a mente. Aqui ele está falando para você fazer um treino curto, eficiente, e ele está falando também de você usar o treino para desenvolver questões da nossa faculdade da razão. Entende? Então você precisa treinar,
mas você tem que fazer um treino certo para conseguir construir principalmente coragem e autocontrole. Treino para gente do treinamento estoico não é para melhorar a saúde, condicionamento físico, estética ou coisa do tipo. Isso acontece e isso também é bom, mas isso é um efeito colateral positivo. Treino para gente de verdade é para construir coragem e autocontrole. O terceiro pilar é a meditação estoica. Tem que ter um momento no seu dia que você fica em silêncio e você vai entender qual é o fluxo de pensamento mais constante e você vai construir a realidade que você quer viver. Tem essa frase aqui, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Talvez você já tenha lido em algum lugar, sua primeira parte, conhece-te a ti mesmo. O oráculo de Delfos é um dos lugares mais antigos na Grécia, e isso está escrito lá na entrada. Lá é onde o lugar que as pessoas iam se consultar sobre a vida. Conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Quer dizer o seguinte, a maioria das pessoas vive assim. O mundo externo cria a realidade interna, ou seja, o ambiente determina como você vai se sentir. Só que quando você faz a meditação estoica no nosso método, você cria uma realidade interna e com ela você vai interagir com o mundo externo. E aí a sua vida é completamente outra. Quarto pilar, estudo prático de estoicismo. As pessoas não se perturbam com as coisas, mas com os pontos de vista que tem das coisas. O epíteto, essa frase, talvez seja o berço de todas as terapias psicológicas que existem hoje. Não são as coisas que te aborrecem, mas o julgamento sobre elas que te aborrece. Então, precisa ter um dia, um momento no seu dia que você vai fazer um estudo prático do estoicismo. O que é isso? Você vai estudar conceitos, princípios, pilares do estoicismo, mas de uma forma que você coloque em prática, com lição de casa, que é o que a gente faz no nosso programa também. Não é só ler uma frase e postar nas redes sociais, não. É usar essa frase para setar a sua vida, de como você vai viver aquele dia. E imagina fazer isso 366 vezes no ano. Você se torna uma outra pessoa. E o último pilar aqui é o diário noturno estoico. Aqui, isso é uma das coisas mais indicadas por todos os filósofos estoicos. Você precisa ter um diário que antes de dormir você avalia o seu dia, como é que foi o seu comportamento. Essa frase está no meu livro Atleta Estoico, que é um programa de treinamento para tornar sua mente imperturbável. Todas as noites, sou réu e juiz do meu próprio tribunal. Me avalio e me absolvo com a promessa de melhorar o dia seguinte. Então, antes de dormir, é um momento que você vai falar, cara, o que foi bom no meu comportamento no meu dia hoje? O que eu tenho que melhorar amanhã? E o que eu preciso fazer para me tornar excelente como ser humano? Se você faz essa autoavaliação, naturalmente no outro dia você vai corrigindo, vai corrigindo, vai corrigindo. E você vai evoluir. Não tem como não evoluir. E é isso que eu quero que você não esqueça. A vida é um treino e você veio aqui para ser o herói, a heroína da sua própria jornada. E aqui eu quero te fazer um convite muito especial. Eu criei o treinamento estoico, que é para te ajudar a viver o verdadeiro sucesso e deixar de mascarar uma vida medíocre com resultados acima da média. E o treinamento estoico, ele está com uma promoção incrível, uma oferta incrível, até o final desse ano. Depois vai mudar isso. O treinamento estoico compõe esses 5 pilares. Então, você vai ter acesso a esses 5 pilares para você aplicar isso na sua vida, beleza? Você vai ter acesso ao treinamento funcional de alta intensidade no meu modelo, ao vivo e online comigo, podendo ser feito em qualquer lugar, em até 45 minutos por dia. Tem 2 horários no dia, 6h30 da manhã e 18h30, horário de Brasília, de segunda a sexta, e sábado às 9h. Então, você vai treinar comigo nesse formato, treino de alta intensidade ajustado à sua realidade para construir coragem e autocontrole. Uma vez na semana, toda terça-feira, à 1h30 da tarde ou às 19h30, também horário de Brasília, a gente tem um estudo prático de estoicismo, onde eu vou trazer um conceito, explicar e te dar uma lição de casa. E ainda assim, se você entrar no meu programa, agora, você vai receber um exemplar do meu livro com uma dedicatória especial. E ainda vai receber uma chamada on-board de 30 minutos, individual comigo, onde eu vou te conhecer, vou te explicar como usar melhor o treinamento estoico
e te direcionar aqui. Beleza? Se você quer conhecer, fazer uma aula experimental da parte do treinamento e quer conhecer melhor o treinamento estoico, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui, ó, nos comentários, na descrição desse vídeo. Você clica lá e me manda uma mensagem falando que você viu o vídeo, quer fazer uma experimental, e vai ser um prazer te conhecer. Fechou? Tamo junto. Até o próximo vídeo. A vida é um treino.